Eu já trouxe um vídeo aqui para o canal falando sobre personagens da Marvel que poderiam vencer o Batman em uma luta, e muitos de vocês pediram uma versão da DC. Mas aqui eu vou ter que ser um pouco mais específico, já que muitos não entenderam a proposta do vídeo anterior. Eu vou considerar apenas habilidades físicas, trajes, apetrechos e poderes ou qualquer outra coisa não vale. Na DC isso não vai contar tanto, já que na editora os personagens usam bem mais o combate físico quando são focadas nisso, mas é um adendo que vale a pena ser feito. Dito isso, podemos começar o vídeo de hoje com o primeiro, que é o Karate Kid. Val Armour é reconhecidamente o maior lutador de artes marciais de toda a DC Comics. Ele vive no futuro, mas precisamente no século 31, e é capaz de derrotar até os inimigos mais perigosos apenas com técnica, foco e disciplina física. Ele nasceu no Japão, filho de um criminoso cruel conhecido como Dragão Negro e de um agente dos Estados Unidos que trabalhava em missões secretas. Após a morte da sua mãe, Val foi criado por um mestre das artes marciais chamado Toshiaki, que o treinou de forma intensa e rígida. Durante muitos anos, Val viajou por planetas distantes buscando diferentes estilos de lutas e conhecimento. Ele treinou em ambientes hostis, aprendeu com povos variados e adquiriu uma compreensão profunda do corpo e da mente. Com o tempo, ele foi ficando tão habilidoso que ele conseguia identificar o ponto fraco de qualquer adversário ou objeto e o derrubava com apenas um único golpe. Após completar o seu treinamento, Val decidiu voltar à Terra e tentar uma vaga na famosa equipe conhecida como Legião dos Super-Heróis. Para vocês terem uma ideia, ele venceu o Superboy em um combate e isso fez com que ele fosse permitido entrar na Legião dos Super-Heróis, já que, pô, isso é um baita feito. Aliás, usando a sua capacidade de enxergar os pontos fracos dos objetos, ele conseguiu quebrar o olho esmeralda, algo que nem mesmo o Superboy conseguiu com sua super força. Ele também já se mostrou capaz de causar danos e derrotar Mon-El, que é equivalente em força a um kryptoniano padrão embaixo de um sol amarelo. Lembrando que o Karate Kid é um humano comum, ele não tem nenhum tipo de superpoder ou implantes cibernéticos, o que torna tudo ainda mais impressionante. E indo para o segundo lugar, e outra personagem que é bem difícil contestar a sua posição na lista, temos a Lady Shiva. Voltando para o século 21, Sandra Wilson começou sua história ao lado da sua irmã Caroline, que cresceram juntas em uma vila remota na Ásia. Até onde eu sei, os quadrinhos nunca especificaram qual país da Ásia elas são, então não dá pra dizer ao certo. Desde jovens, as duas treinaram artes marciais, mas Sandra sempre teve um talento natural excepcional, embora não explorasse todo o seu potencial por escolha própria. A vida da personagem mudou quando Caroline foi assassinada. Um homem chamado David Cain, um assassino de elite da Liga dos Assassinos, manipulou os eventos para matá-la e despertar o lado mais sombrio de Sandra. Cain revelou que Caroline estava envolvida com a Liga dos Assassinos e que a sua morte foi parte de um plano maior. Furiosa, Sandra confrontou Cain, mas ele a derrotou facilmente, mostrando que ela ainda precisava evoluir muito. Em vez de matá-la, Cain a convenceu a treinar com ele e com a Liga dos Assassinos, prometendo poder e um propósito na vida. Ela abandonou sua antiga identidade e adotou o nome de Shiva, inspirado na deusa hindu da destruição e da renovação. Ela treinou intensamente com os melhores mestres de combate do mundo, incluindo membros da Liga dos Assassinos. Shiva se tornou uma lutadora incomparável, dominando dezenas de estilos de artes marciais e desenvolvendo uma habilidade quase sobrenatural de ler os movimentos dos seus oponentes. Lady Shiva cruzou o caminho de muitos heróis da DC, mas a sua conexão mais importante com certeza é com Batman. Eles se encontraram pela primeira vez quando Shiva foi contratada para caçar Richard Dragon, um amigo do Bruce Wayne. Batman ficou extremamente impressionado com as suas habilidades e a declarou como alguém mais habilidosa que ele e a mulher mais perigosa do mundo. Lutar com bandos inteiros de ninjas é algo banal para ela, e coisas como derrotar o crocodilo com um único braço também não é grande coisa, e ela fez isso para deixar a luta um pouco mais justa para ele. Também encara grandes lutadores da DC ao mesmo tempo, e já enfrentou a Mulher Gato e a Canário Negro, humilhando as duas no processo. E levando em consideração que ela já venceu o Batman mais de uma vez, é claro que ela tem que entrar no vídeo. É meio que obrigatório por causa do tema, né? Mas, curiosamente, a terceira e próxima da lista é Sangue do Seu Sangue, a personagem Cassandra Cain. Ela é filha de dois dos maiores assassinos do universo DC, a Lady Shiva, a melhor artista marcial do mundo, e David Cain, um mestre assassino da Liga dos Assassinos, ambos já mencionados aqui. Cassandra foi concebida com um propósito bem cruel. Cain queria criar a arma perfeita, uma lutadora imbatível que superasse até mesmo Shiva. Ela nem mesmo foi estimulada a falar. Cain ensinou a personagem que ela deveria aprender a falar pelo combate. Ele a ensinou a interpretar os movimentos corporais como se fossem palavras, dando a ela uma habilidade quase sobrenatural de prever ataques e reagir com precisão, algo muito próximo ao que a Shiva faz, só que melhor. Aos 8 anos, Cain a enviou para sua primeira missão como assassina. Ela matou um homem com suas próprias mãos, mas ao sentir a vida dele indo embora, Cassandra ficou horrorizada. Pela primeira vez ela entendeu o peso da morte. Traumatizada, ela fugiu do seu pai e passou anos vivendo nas ruas, carregando a culpa pelo que ela havia feito. Aos 17 anos, quando Gotham foi devastada por um terremoto e isolada do mundo, Cassandra chegou na cidade. Ela cruzou o caminho de Bárbara Gordon e começou a ajudá-la, mostrando suas habilidades incríveis em combates. Bárbara percebeu o potencial da Cassandra e a apresentou para o Batman. Ele a acolheu como aliada e eventualmente como parte da Bat-família, considerada a melhor lutadora do grupo. Ela já foi capaz de destruir vários mortos-vivos com um único golpe, várias vezes derrota inimigos treinados, e quando o Asa Noturna tentou parar uma luta entre ela e o Batman, ficou cambaleado com um único golpe dela. E cambalear o Asa Noturna é uma coisa que nem o Batman consegue fazer com facilidade. Fisicamente, eu ouso dizer que ela supera o Homem-Morcego
morcego. Ela consegue lançar batirangas com tanta força que conseguem cortar rifles. Ela também já causou dor em um inimigo à prova de balas e com frequência quebra espadas com as mãos. O Batman já chamou seu estilo de luta como perfeito e diz que ela é a melhor candidata para assumir o seu manto no futuro. Eu nem mesmo acho que teria uma luta acirrada entre os dois. Ela humilharia o Batman se não se segurasse, coisa que ela sempre faz. O Batman tem dificuldades extremas contra a Lady Shiva, enquanto Cassandra já foi capaz de vencê-la 2 vezes, então ela está algumas posições acima do Homem-Morcego. Mas em quarto, vamos retroceder um pouquinho e falar de um personagem que não é tão conhecido, mas é muito importante, que é o Sensei. O Sensei é um personagem muito pouco lembrado dentro dos quadrinhos. Ele é quase uma figura lendária. Ele foi responsável diretamente pelo treinamento da Lady Shiva, Cassandra Cain, Batman e Richard Dragon. Ele era capitão do exército japonês na Manchúria durante a Guerra Sino-Japonesa. Em um combate desarmado com um prisioneiro chinês, um soldado atirou para protegê-lo. Indignado com a desonra, o capitão condenou o ato e prometeu ao prisioneiro, antes de morrer, viver em seu lugar em busca de redenção. A partir daí, ele abandonou a sua vida militar e mergulhou no estudo de escrituras antigas e disciplinas marciais, como judô, karatê, kung fu e ninjutsu. Ele se tornou um mestre de várias artes, adotando o nome de Sensei, e sua busca por iluminação até mesmo fez com que ele vivesse por mais de um século. Esse é o único personagem aqui da lista que seria pura especulação dizer se venceria ou não o Batman, até porque ele nem buscava violência. Para ele, treinar era a chave para a harmonia. Fora o fato de que o personagem é extremamente velho, nem mesmo está vivo atualmente nas HQs. Mas eu acredito que em uma idade mais próxima do Batman e com todo o seu conhecimento, conseguiria dar um sacode no Homem-Morcego. Sua vida é inteiramente dedicada às artes marciais, coisa que o Batman não é, apesar do seu treinamento extremamente avançado. Sem contar que os personagens que ele treinou se tornaram lendas das artes marciais, incluindo o próprio Batman. Então, apesar de ser bem discutível se ele conseguiria ou não, eu acredito que sua força seria mais que o suficiente. Mas continuando, em quinto lugar eu coloquei o Adão Negro. E ele não entra aqui para a lista de hoje com seus poderes, até porque com eles o personagem teria que ser igualado ao Superman e ao Shazam, não ao Batman. Na origem pré-952, Tet Adam era um príncipe egípcio que recebeu os poderes do mago Shazam, transformando-se no poderoso Adam. Mas ele se corrompeu com seus poderes novos e tentou dominar o mundo. Como punição, o mago o baniu para uma estrela distante. Após 5.000 anos, ele retornou à Terra e confrontou o Capitão Marvel, mas já foi inimigo de toda a Liga da Justiça e até mesmo um aliado, dependendo da ocasião. De qualquer forma, seus poderes não são muito relevantes aqui, já que, como eu disse na introdução, eles não estão valendo. Mas o interessante aqui é que eles sem poderes e o Batman já lutaram, e foi humilhante. Humilhante para o Batman. O Bruce mal conseguia ficar de pé, e a luta durou bastante pelo fato de ele ser um artista marcial de alto nível, senão a luta teria acabado em um instante. Isso porque o Adão Negro conhece um estilo de luta chamado de Drishti Shastra. E olha, esse nome foi muito complicado de falar e eu não pretendo repetir ele de novo, então eu vou chamar aqui de arte marcial indiana. Enfim, essa luta mostrou na prática como essa forma de lutar pode ser avassaladora. O Batman ficou sob os pés do Adão Negro, literalmente, o que me faz até achar estranho ele ter perdido tantas vezes para o Shazam e outros pesos pesados. Essa forma de combate deveria deixar ele em uma vantagem absurda no corpo a corpo. Mas enfim, aqui não existe discussão, os dois lutaram, Adão Negro estava sem os seus poderes e ele venceu o Batman. É canônico, então tem que entrar para a lista de hoje. E se ele entrou, o próximo da lista tem que estar aqui também, que é o Vandal Savage. Vandal é um dos imortais da DC, e esse aqui é tão imortal que é mais velho do que as árvores. Ele fazia parte de um grupo de homens das cavernas e certa noite encontrou um meteorito estranho que havia acabado de cair na Terra. Ele se abrigou perto do meteorito para se proteger do frio, mas a radiação que ele emitia tornou o personagem imortal e muito mais desenvolvido intelectualmente que os seus irmãos. Ele pode ser o personagem com maior grau de experiência em toda a Terra, passando pelos grandes eventos da humanidade e praticamente atuou em todas as guerras. Mas não é por causa disso que o personagem está aqui na lista, mas sim por causa de uma arte marcial que ele criou e aperfeiçoou, que é a mesma que eu mencionei do Adão Negro. Inclusive, a criação dessa arte marcial não foi do Adão Negro, mas sim do Vandal Savage, que ensinou ao personagem e fez ele um lutador tão bom. Curiosamente, ele se baseou em artes marciais indianas para isso, e é uma forma tão complexa que leva séculos para ser aprendida. Justamente por isso o Batman ou qualquer outro artista marcial da DC que não seja imortal não consegue aprender, são necessárias vidas inteiras para isso. E se o Adão Negro, que é um aprendiz da técnica, conseguiu derrotar o Batman com certa tranquilidade, seria estranho o criador não ser capaz disso. E aqui é outra posição que eu acho bastante discutível, já que o Vandal Savage aparece apanhando para o Batman em várias ocasiões nos quadrinhos, mas isso foi antes dessa arte marcial ser apresentada, então eu não acho que isso vai acontecer com tanta frequência mais pra frente. Mas para finalizar, e com algumas bem aleatórias, em sétimo eu coloquei as Tartarugas Ninjas. Bom, as Tartarugas não são bem do universo do Batman, mas já apareceram em alguns crossovers com o Homem-Morcego, então eu acho que tá valendo. Os personagens se encontraram nas ruas de Gotham e começaram um combate 4 contra 1, mas o Batman estava usando seu carro e equipamentos, então tava bem equilibrado. As tartarugas se assustaram e decidiram recuar, só que mais tarde se aliaram e treinaram juntos. Durante o treinamento, Leonardo estava acompanhando perfeitamente os movimentos do Batman e o derrubou, até mesmo brincando que o Batman não queria aceitar a derrota. Claro que não estava lutando a sério, e isso precisa ser considerado, mas ainda assim uma vitória contra o morcegão. Outro que também vale a pena ser mencionado aqui é o Mestre Splinter, que também lutou e se esquivou do Batman com perfeição. Ele estava até mesmo instruindo a como Leonardo poderia vencer o Batman, observando as falhas nas suas posições dos pés. O Batman até mesmo reconheceu que o Leonardo não tinha falhas nos seus movimentos, mas o Splinter estava falando era dele mesmo.
mesmo. E levando em consideração que o personagem sempre é retratado como superior aos seus filhos nas artes marciais, dá pra colocar ele aqui como uma menção honrosa também, né não? Lembrando que as tartarugas são extremamente poderosas e habilidosas, lidando com diversos grupos de ninjas de uma única vez. Seus inimigos geralmente são puramente combatentes físicos, o que os mantém em um ciclo constante de treinamento e melhora, o que faz deles grandes oponentes para o Batman. Mas esse foi o vídeo de hoje. Se curtiu, deixa o like aí embaixo para ajudar o canal a continuar crescendo. Deixa aí nos comentários qual desses você acha que vence ou não o Batman. Manda para aquele seu amigo que não entende nada a DC. Valeu e até a próxima.